mundo que praticamente grita "olhe pra mim", a gente vai explorar hoje uma ideia bem radical: o poder de, às vezes, passar despercebido. E se o verdadeiro jogo de mestre for o silêncio estratégico? Parece algo que vai contra tudo que se ouve, não é mesmo? Numa cultura que vive celebrando o centro das atenções, por que alguém escolheria ficar mais na sombra? A resposta para essa pergunta, olha, revela uma fonte de poder que muita gente nem imagina que existe. Mas atenção, isso aqui não tem nada a ver com ser tímido ou com falta de confiança. Pelo contrário, é sobre um tipo de força totalmente diferente. Uma força que vem de dentro, do autocontrole, de entender que o poder de verdade, muitas vezes, não está no que se fala, mas no que se escolhe não falar. Para a gente conseguir entender bem essa força, vamos voltar para uma história bem antiga, lá do Evangelho de Lucas. É uma parábola bem simples, sobre um banquete, mas a lição que ela traz é incrivelmente relevante para o nosso mundo de hoje, super conectado. A essência do conselho é esta: em vez de sair lutando por reconhecimento, a ideia é criar um espaço para que ele venha de forma natural. Ao escolher um lugar mais humilde, a pessoa permite que o próprio valor fale por si, em vez de tentar anunciá-lo para o mundo. É uma verdadeira jogada de mestre. O contraste aqui chega a ser gritante. De um lado, o risco da humilhação pública, de ter que se levantar e ceder o lugar. Do outro, a possibilidade de ser honrado na frente de todos. É a diferença básica entre se promover e ser de fato valorizado pelos outros. E este é o princípio poderoso por trás de tudo. A verdadeira honra não é algo que se toma, é algo que se recebe. Essa paciência, essa moderação, essa é a base do que a gente pode chamar de uma habilidade fundamental para os dias de hoje. Agora vamos ver como essa ideia tão antiga se transforma num superpoder moderno. Porque, sério, no mundo onde todo mundo está gritando para ser visto, a maior vantagem pode ser justamente a capacidade de escolher quando não ser visto. Discrição, no fundo, tem a ver com intenção. É a escolha consciente de filtrar os próprios impulsos, de não precisar compartilhar cada pensamento ou cada sentimento. Numa era de exposição total, guardar algo para si não é sinal de fraqueza, é um sinal de uma sabedoria profunda. E é fundamental entender o que a discrição não é. Não tem nada a ver com medo ou com ansiedade social. É justamente o contrário. É uma escolha que vem de um lugar de confiança, de saber que o próprio valor não depende da validação constante que vem de fora. Ok, então vamos trazer isso para a prática. Como é que se aplica essa tal arte da discrição no dia a dia? Bom, aqui estão 5 áreas onde o silêncio pode ser um maior aliado estratégico de uma pessoa. Primeiro, a renda. Manter isso privado evita comparações, invejas e julgamentos que não levam a lugar nenhum. Segundo, os sonhos. Guardá-los para si dá a liberdade de mudar de rota sem ter que dar explicação para o mundo inteiro. Terceiro, o próximo grande passo. Manter os planos em segredo cria um elemento surpresa e evita a pressão da expectativa dos outros. Quarto, a vida profissional. Discutir problemas de trabalho com todo mundo pode acabar prejudicando a reputação. E quinto, problemas de relacionamento. A intimidade é algo que se preserva quando os desafios são resolvidos a dois, longe de interferências. Mas olha, não se trata só de saber o que manter em segredo. É tão crucial quanto saber quando simplesmente não falar. Tem momentos em que o silêncio é, de longe, a resposta mais poderosa. Aqui vai o primeiro filtro. As palavras que estão prestes a sair, elas vão construir pontes ou vão cavar trincheiras? Se elas forem servir só de combustível para fofoca ou para conflito, o silêncio não é só uma opção, é a contribuição mais valiosa que se pode dar. Esse princípio é atemporal. Muitas vezes, um conflito ou uma fofoca só continua porque as pessoas continuam alimentando a história. Ao se recusar a colocar lenha na fogueira, a gente ganha o poder de acabar com a negatividade. O segundo filtro tem tudo a ver com o timing. A pessoa pode ter a verdade mais importante do mundo para compartilhar, mas se o outro lado não estiver pronto para ouvir, as palavras não vão servir para nada. É como tentar plantar sementes no concreto. Ter razão não basta. É preciso ter a sabedoria de saber a hora certa de falar. A paciência de esperar pelo momento certo pode fazer toda a diferença entre ser ouvido e só causar mais resistência, mais dor. E, finalmente, o filtro que meio que governa todos os outros, especialmente quando as emoções estão à flor da pele. Estas palavras podem ser ditas com respeito, porque a forma como a gente fala, muitas vezes, grita muito mais alto do que o que a gente diz. Quando a raiva toma conta, a mensagem se perde no caminho.
Mesmo tendo toda a razão do mundo, palavras ríspidas só vão gerar mais conflito. Manter a calma e o respeito, mesmo sob pressão, é isso que permite que uma voz seja de fato ouvida. Então, tá. Depois de tudo isso, qual é a recompensa? Por que todo esse esforço para cultivar o silêncio e a discrição? A resposta é bem simples, porque o prêmio é a forma mais autêntica de poder que existe, o poder sobre si. Esse provérbio é muito poderoso e ilustra perfeitamente que a verdadeira força não está em dominar os outros ou o mundo lá fora, mas em dominar a si mesmo. O autocontrole é a maior de todas as vitórias. Silêncio não é passividade, é uma estratégia ativa. É dar um passo para trás para permitir que a sabedoria, e não o impulso, guie as ações. É a confiança de que nem toda batalha precisa ser vencida aos gritos. E assim a gente fecha o círculo voltando lá para a parábola do banquete. Ao praticar a discrição e o autocontrole, se criam as condições para que o reconhecimento venha de forma genuína em vez de ser arrancado na marra. Fica a reflexão final. Em que áreas da vida, seja profissional, pessoal, familiar, um pouco mais de silêncio e um pouco menos de reação imediata poderiam mudar completamente o resultado das coisas? A resposta pode ser bem surpreendente.